Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe os negócios de vocês, Deus abençoe os sonhos, Deus abençoe os projetos, Deus abençoe tudo que vocês fizerem e tocarem, tudo que vocês empreenderem. Nenhum plano do inimigo vai se fortalecer, vai triunfar contra você. Toda armadilha que foi colocada no seu caminho será retirada. Você nem sequer em pedra vai tropeçar, porque Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Ele vai te livrar, te guardar do mal. Aquilo que o homem não pode fazer por você, Deus vai fazer. Existem muitas coisas que o homem pode fazer por você, mas existem coisas que só o Eterno faz. E são essas coisas que Ele está liberando sobre a tua vida e sobre a tua casa hoje. Em nome de Jesus. A vida, às vezes, é um labirinto. Você entra num corredor, acha que vai dar num fim e acaba em outro corredor que você não sabe onde está. Quem já se sentiu completamente perdido na vida aqui? Agora, e uma coisa interessante sobre isso é o seguinte: aquilo que você não sabe o final dá mais medo. Aquilo que você não sabe o final dá mais medo. É por isso que a Bíblia, Deus é tão perfeito que, para te deixar tranquilo, Ele escreveu o Apocalipse, para você já conhecer o teu fim. Sim ou não? Porque aquilo que você não sabe o final dá mais medo. Quando você vê um filme repetido, você pode ter chorado de medo na primeira vez que assistiu aquele filme. Quando você vai reassisti-lo, já não é o mesmo medo, porque você sabe até a hora que o monstro vai aparecer. É ou não é? Essa semana aconteceu uma coisa interessante lá em casa, né? Eu tenho 4 filhos, é uma ONG, nós temos. E o meu número 3, o Joaquim, se machucou, tirou um pedaço da pele aqui. Foi bem superficial, mas arrancou a pele e sangrou um pouco. Aí ele começou a chorar muito, eu fui logo para o lado dele e falei: calma, filho. Aí ele: pai, isso já aconteceu com você? Eu falei: já. Aí ele falou assim: e doeu? Eu falei: doeu. Ele falou: e a pele cresceu de novo? Eu falei: cresceu. Aí ele já começou a baixar o tom do choro. Aí ele falou assim: mas está ardendo? Eu falei: vai arder mais um pouquinho, mas depois vai melhorar. E a pele vai crescer de novo. Quando eu mostrei o final daquela situação triste, ele deu uma acalmada. Continuou dando uma choradinha, uma resmungada, mas já não estava gritando como antes. Porque quando você entende que o que você está passando não é o teu fim, você acalma. Agora, você nunca viu sangue saindo de você. De repente, abriu uma ferida, está saindo sangue, você acha que é o fim, vai morrer. Aí passa alguém que já passou por aquilo e fala: não, rapaz, isso aqui daqui a pouco sara, a dor para e a pele cresce de novo. E o que acontece? Quando você passa por algo que você já passou, você reage diferente como da primeira vez, sim ou não? Essa semana eu prendi o dedo, está aqui todo arrebentado. Aí quando eu prendi o dedo na janela, saiu muito sangue. A minha primeira reação foi: Janine, me leva para o médico, eu perdi meu dedo. Como todo bom homem, né? A gente multiplica 10 vezes a dor que está sentindo e tal. A gente: deixa eu lavar para ver se perdeu o dedo mesmo. Aí jogou uma água e falou: não, só arrancou um pedacinho. Cola com o Super Bond e vai dormir. Eu falei: essa foi a esposa que tu me deste, Senhor. Está aqui. Depois que eu vi que só tinha tirado um pedacinho da carne, mas que não foi o dedo, como eu estava imaginando, eu só passei um curativo e tal, e fui dormir. Porque quando você sabe o final, você já não se assusta. Agora, para quem nunca perdeu o dedo, vê o dedo cair no chão, aí, irmão, não tem ninguém falando: fica calmo que você vai ficar. Sim ou não? Porque você não sabe qual o fim dessa história, você nunca passou por isso. Então, por que Deus permite você andar por labirintos na vida? Porque existem lugares que você passa em fases diferentes e fala assim: por aqui eu já sei como é. Eu não vou me assustar dessa vez. Eu não vou ficar com medo dessa vez. Eu vou escolher certo dessa vez. Não é qualquer um que vai dar opinião na minha vida dessa vez. Eu já sei esse caminho e aqui eu não me engano mais. Ou seja, existem coisas que Deus permite você passar para no determinado tempo você acertar dessa vez. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Vamos começar lendo a partir do capítulo 21. Versículo 10.
a partir do 21, versículo 10. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul. E foi para Aquis, o rei de Gate. Vamos analisar rapidamente esse primeiro versículo aqui. Quem era Davi? O homem que tinha matado recentemente Golias, o maior inimigo de Israel. Uns versículos antes, ele pega a espada de Golias e toma para ele. Alguns poucos versículos antes. Davi ainda estava empoderado da batalha recém-vencida. Mas o rei Saul, Davi era só um guerreiro nessa época, ainda não era rei nem nada em Israel, tinha um rei chamado Saul, queria matá-lo e ele ficou com medo. Primeira coisa que você tem que entender, os homens mais valentes da Bíblia tiveram medo. Você não precisa paralisar porque está com medo, porque sentir medo até Davi sentiu. Ele só não parou por causa do medo. O grande erro quando a gente se sente ameaçado é que ao sentir medo a gente paralisa. O erro é paralisar. Sentir medo você vai sentir. Não tem como chegar na beira de um precipício, olhar para 2.000 metros de profundidade e falar, não, normal, não estou com medo não. Porque o medo é um alerta do ser humano. Agora, se o medo começa a paralisar tuas decisões, paralisar tua família, paralisar tua vida financeira, paralisar teu avanço, paralisar tua vida sentimental, paralisar tuas emoções, aí tem algo errado. Davi, tomado por medo de Saul, foi para Aquis, rei de Gate. Ou seja, ele foi para outro país, para uma terra inimiga, para buscar abrigo. Repare como é que são os labirintos da vida. O profeta Samuel vai, profetiza sobre Saul, sobre Davi, unge Davi e diz que ele vai ser rei em Israel. Davi está com essa novidade. Puxa, o maior profeta de todos os tempos em Israel está sobre a minha vida e disse que sou eu. No outro dia, ele começa a ser perseguido. Ou seja, um prenúncio de triunfo seguido de dias muito difíceis. Grava isso que eu vou te ensinar. Prenúncio de triunfo seguidos de dias muito difíceis. Assim é a vida daqueles que estão no caminho do Senhor. Você sabe que o futuro é de triunfo, é de glória, mas os dias são difíceis. Então Davi sabia, olha, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu vou governar, mas no outro dia ele tinha que estar fugindo. Por quê? Porque o rei estava com inveja, estava com ciúme dele. E aí, já não podendo mais fugir de Saul, porque o medo estava grande, Saul realmente queria matá-lo, ele vai para o inimigo. Olha que loucura como é a vida do ser humano quando está debaixo de medo. Quando está debaixo de medo, o ser humano faz coisas difíceis de entender. Ele sai da mão do rei dele e vai para a mão de um inimigo. Aí olha o que a Bíblia diz. E os servos de Aquis lhe disseram, não é esse Davi o rei da terra? Os inimigos são especialistas de apontar teu futuro. Você mesmo não consegue se ver como um inimigo te vê. Eu lembro de algumas pessoas que me perseguiram no passado, quando eu era absolutamente nada, não que eu seja alguma coisa hoje, mas quando eu realmente não tinha nem sequer, nem sabia como é que ia ter dinheiro da passagem no outro dia, e falar assim, você está pensando o quê? Está achando que vai ser palestrante internacional? Eu nunca tinha pensado nisso. O inimigo mostrou para mim o que eu podia me tornar, porque na cabeça deles, eles veem coisa que a gente não vê. A gente não consegue colocar tanta fé na gente como o inimigo coloca. Você vai ver vários heróis da fé aqui na Bíblia, quando afrontados pelo inimigo, o inimigo mostrando o que ele seria. E um dos casos é esse aqui. Assim, esse não é o Davi, o rei da terra. Davi não era nem rei de Israel. Como eles estavam colocando ele como rei da terra? Escute isso. Não cantavam eles
uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Davi então escutou essas palavras, guardou no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Então ele mudou seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis a seus servos: eis que vedes que o homem está louco, por que vocês me trouxeram? O grande rei Davi, que o cristianismo e o judaísmo também praticamente semi-idolatram a figura do rei Davi. Está aqui, Deus, Jesus, logo veio Davi. Todo mundo fala de Davi, todo mundo ama Davi. Esse Davi estava fugindo de medo de Saul e agora está dando uma de maluco com medo de Aquis. Ele não teve medo de um gigante de 3 metros de altura, mas está com medo de conversa de palácio. Elias não teve medo de centenas de profetas de Baal, mas teve medo da ameaça de uma mulher, porque não dá para explicar a mente humana. Tem gente que sai daqui, quando sai daqui para fora, cada um tem um medo diferente. Tem gente que se vê um rato e fala: sai daqui, gatinho. Ah, bonitinho, não dá para dar. Tem gente que vê um rato e morre duro no chão. Cada um tem um medo diferente, sim ou não? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que não tem. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que anda na corda bamba na altura. Cada um tem um medo. E Davi não teve medo de gigante, mas teve medo dos comentários no palácio de Gate. E ele fala assim: eu vou ter que dar uma de maluco. E ele começa a encenar, fingindo que era doido, começa a deixar a saliva cair na barba, começa a arranhar o portão, dando uma de maluco. Você consegue imaginar o rei Davi fazendo isso? Para fugir de uma situação. Ele já tinha corrido de Saul e agora estava dando uma de maluco com Aquis. Vendo que não tinha espaço com Aquis, ele tentou com Saul, não teve espaço. Tentou com Aquis, não teve espaço. Aí começa o capítulo 22, a mensagem de hoje. Davi, portanto, partiu dali e fugiu. Repete bem alto comigo: fugiu. Quando você se encontra sem saída, você fala: a única coisa que eu tenho para fazer é fugir, é para ali que Deus está te mandando. É impressionante. Porque a verdade é que quem está dependendo de Deus só foge para o propósito. Você acha que é um problema que está te fazendo correr, mas é Deus quem escreveu todos os seus dias. Esse problema já estava escrito antes da criação do mundo. Pensa todas as pessoas que te perseguiram, para onde elas te levaram? Para onde você está hoje? Para pensar nas situações mais humilhantes que você passou. O que você viveu depois? Dias melhores. Pensa nos teus defeitos. Foram os teus defeitos que te levaram a fazer o que você faz hoje. Se você fosse bom em outra coisa, você estaria vivendo o propósito do outro e não do que você faz. Então, teus defeitos, tuas limitações, tudo isso é um programa divino para te colocar onde você deveria estar. Os teus medos, se você não for paralisado por eles, são programação divina para te colocar no lugar onde você está. Tudo vem de Deus, tudo volta para Ele. Ele planejou tudo. Ele é o arquiteto de toda a criação. Ele sabia que Davi tinha medo, mas não era paralisado por ele. Por isso que o Deus faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Se você não fizer a sua parte, você estraga todo o plano que foi escrito para você. E a Bíblia diz em Jeremias que são planos de bem e não de mal. Deus não fez nenhum plano trágico para nenhum de vocês aqui. Todos os planos são de bem. Isso quer dizer que se você não está bem ainda não é o final. É só o processo que vai te levar para lá. E aí Davi, olha que interessante, fugiu para uma caverna chamada Adulão. Ele não foi enviado, não foi: por favor, nós te abençoamos para que você vá para... Olha, Davi, não perturba mais Israel, nem Gate não, porque você não vai viver a sua vida em outro lugar. Vai, em nome de Jesus, te abençoamos, Pai. Não, ele foi fugido, porque Saul queria matar e agora Aquis queria matar, ele não tinha mais para onde ir. Onde ele tentou, deu errado. Quando muitas portas se fecham para você, é Deus no meio. Porque uma porta fechada é normal, todas é Deus. Quando
vários problemas vêm ao mesmo tempo na sua vida, é Deus. Um problema, normal, todo mundo tem. Todos ao mesmo tempo, é Deus. Todas as portas se fecharam? Ah, irmão, vai para casa descansar, que chegou a hora de Deus agir. Se é só uma porta fechada, corre atrás, hein? Vai trabalhar, faz a tua parte. Agora tudo se fechou, está impossível, pode descansar, que agora o Senhor dos Exércitos está na frente. Para pensar no pior momento da tua vida, quando todas as portas se fecharam. O que veio logo depois? Dias gloriosos. Vê se não foi isso. No pior momento da tua vida, você falou, acabou para mim. Passou um tempo, você começou a viver dias de glória. Porque é assim que Deus trabalha. Eles são labirintos. A vida com Deus são labirintos. Você só precisa continuar caminhando. No labirinto, a única regra é você não pode parar. Se continuar andando, o destino vai se aclarando. Davi fugiu para a caverna de Adulão, e quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, ó quem resolveu ir morar com Davi. Quem estava aflito, todos os endividados. Gente, andar com aflito é muito ruim, porque ele reclama de tudo. O cara que está aflito, a mulher que está aflita. Ai meu Deus, está muito calor. Ah, não sei o quê. Eu, o governo. Ah, não sei o quê. A pessoa está aflita, ela reclama de tudo. O endividado é pior. Graças a Deus aqui não tem, mas tem pessoas que estão endividadas, você acredita? O endividado tem fé, ele está cheio de dívida e faz mais um boletim. Ele falou, essa Deus vai pagar, né? O endividado adora vir para o culto, que ele fala assim, dessa vez Deus vai me honrar. Ele vem para o culto com o cartão de crédito da mão e fala, passa no altar e fala assim, Deus recarregando aqui, eu creio. Essas são as pessoas que se juntaram com Davi, aflitos, endividados e todos os que estavam infelizes juntaram-se com ele, e Davi se tornou capitão deles, e com ele havia cerca de 400 homens. Aqui vai começar a formação do exército mais poderoso do mundo. Fugindo, não sabia que iria viver o seu destino. Ele não foi para montar exército nenhum, ele foi para fugir de medo de Saul e de Aquis. Acabou numa caverna, lugar em que ninguém quer morar, lugar escuro, lugar solitário, com 400 homens. Tempo atrás, meses atrás, eu viajei com 2 amigos meus, dividi quarto com 2 amigos, quase desisti da vida. 5 minutos o banheiro estava imundo. Falei, gente, vocês não sabem enxugar a pia, vocês não sabem, pelo amor de Deus. Você imagina 400 homens numa caverna. Davi. Naquela época não tinha um livro especialista em pessoas para ele aprender a lidar com isso. E a Bíblia diz que o fugitivo Davi se torna capitão dos endividados, dos aflitos e dos infelizes. Por quê? Você pode estar mal, mas sempre tem alguém pior do que você para você liderar. Impressionante. Davi estava mal, estava com medo e fugitivo, mas ainda tinha endividado. Ele, dívida eu não tenho. Tem aflito, também não, infeliz também não estou. Então eu vou liderar esses que estão, porque o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Davi não começou a liderar quando o trono chegou, ele começou a liderar fugindo, morando em caverna, todo arrebentado. Ele não começou a liderar gente preparada não, foi endividado, foi gente aflita, foi gente infeliz. Gente infeliz reclama, fala dos outros, fofoca, só infeliz faz isso. Eram essas pessoas que estavam morando com Davi. Ele pega esses 400 homens e transforma no poderoso exército de Davi, que anos depois será conhecido como o exército mais letal do mundo. Repare que antes de treiná-los na batalha, Davi treinou espiritualmente e emocionalmente esses 400 homens. Esses homens deram a vida por Davi depois. Em certa batalha, Davi estava lutando contra um gigante chamado Esbinob, e ele não aguenta lutar contra esse gigante que tinha 6 dedos e cai no chão.
E quando ele cai no chão, o gigante vai arremeter contra Davi. E um desses 400 homens pega a espada, vai contra o gigante e mata o gigante. E livra Davi da morte. Ele pega pela mão Davi, levanta e falou: Davi, a partir de hoje, você não subirá mais às batalhas, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi sai de fugitivo, de caverna, para ser a luz de uma nação inteira, a lâmpada de Israel. Esses homens davam a vida para Davi nos mínimos detalhes. Uma vez Davi estava numa guerra e suspirou, falou: quem me dera beber daquela água lá do poço de Belém, o lugar que ele foi criado, Belém. Estava com saudade das coisas boas da infância. 3 homens escutam o suspiro de Davi, diz a Bíblia. Só tinha um problema: o exército inimigo estava acampado justamente no poço de Belém. Esses homens de madrugada foram para dentro do exército inimigo, pisando aqui, devagarzinho. Colocaram o balde, tiraram a água, vazaram por meio do inimigo de novo e trouxeram água para Davi. Toma aqui a água do poço que você suspirou. Davi pega aquela água e faz uma coisa que eu só vim entender na idade adulta. Eu sou crente desde criança, eu vim lendo a Bíblia a vida toda e tinha muita coisa da Bíblia que eu não entendia. Isso era uma das coisas. Davi pega a água, que deu tanto trabalho para pegar, e joga no chão. No mínimo a gente veria isso como uma desfeita. Peraí. Mas é que Davi era tão quebrantado diante de Deus, ele joga a água no chão e fala assim: essa é uma oferta ao Senhor. Aquilo que eu mais queria e que custou tanto, eu dou para Deus. Segunda coisa que ele fala: e quem sou eu para beber uma água que poderia custar sangue inocente? Esse era o nível de homem que Davi formou no pior momento da sua vida. Nos piores momentos da sua vida, você vai formar as pessoas que vão proporcionar os melhores momentos no futuro. Hoje muitas pessoas que são carregadores de bagagem emocional para mim, foram amigos que eu construí no pior momento da minha vida. Sabe o que é um carregador de bagagem emocional? Quando você já está assim na vida, Na internet você está rindo. Ei! Na vida real você está assim: meu Deus, é muita coisa para resolver, é muita pressão, é muita situação difícil. O carregador de bagagem emocional é que nem quando eu vou buscar meus filhos na escola. Eles saem pequenininhos, tem aquela mochila pesada, eu pego: daqui, filho. Aí ele já endireita com: obrigado, pai. Isso é um carregador de bagagem, só que nas emoções. Você tira o peso das costas da pessoa. Deus coloca essas pessoas que carregam suas bagagens emocionais justamente nos momentos difíceis da sua vida. Até porque no momento difícil você sabe que ela está se conectando contigo por quem você é e não pelo que você tem. E Davi, ele era absolutamente ninguém quando começou a criar essa história aqui. Ele era um fugitivo, estava mal falado em Israel, porque o rei tinha dado uma ordem que ele deveria morrer. Você imagina, sai uma ordem do rei dizendo que qualquer um que se relacionar contigo vai ser morto também, vai estar errado. Ninguém quer saber mais de Davi. Então ele tem que fugir, ele foge para outro país. Nesse outro país também rejeitam ele. Ele tem que fugir de novo, ele foge para um deserto, para dentro de uma caverna, ou seja, para um lugar que ninguém queria ir, para o fim do mundo. E lá ele vai começar a viver o seu destino. Quando você acha que vai para um lugar que é o teu fim, começou o destino. Quando você acha que agora não tem mais jeito, é agora que Deus começa a fazer as coisas. É justamente quando você não encontra mais saída no labirinto que Deus te pega pela mão e fala: ah, desistiu? Agora é comigo. Já era para ter entregue essa mãozinha lá no início. Tentou fazer sozinho o tempo todo, está cansadinho, agora deixa que o papai te leva. É assim que acontece. Mas tem pessoas que logo do início da sua caminhada nem tentam sozinhos, já começam falando: Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, me pega pela mão, Tu és o meu comandante, Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu me guias, Senhor, Tu és aquele que me protege, a saúde vem de Ti, a sabedoria vem de Ti. Tem pessoas que já acordam de manhã declarando tudo isso para Deus. Aí a caminhada realmente fica mais leve, porque a bagagem emocional não pesa e o labirinto é mais curto. No pior momento da vida de Davi, ele monta o exército que vai livrá-lo e vai consagrá-lo como rei. Capítulos depois, quando começa
vem a morte de Saul, um dos filhos de Saul assume o trono, Davi já começou a se fortalecer muito e começa aquela crise política. Os chefes de Israel, Davi nunca tentou tomar o trono, nunca. Os chefes das tribos se reúnem e falam o seguinte: Davi, além de ter sido ungido, ou seja, Samuel foi lá e ungiu, nós sabemos que Deus o escolheu, além disso, o seu exército já é forte demais, vamos nos alinhar, vamos nos aliar a ele. Então, no pior momento da vida de Davi, que foi quando ele tem que fugir de Saul e de Aquis, ele montou o exército que entregou o reino para ele. Você está passando um momento muito difícil financeiro? Um momento muito difícil nas emoções, na vida sentimental, no casamento, no sentido de vida, você não está encontrando sentido de vida. Esse momento difícil é o momento que você vai começar a arrumar, a armar, a treinar, a conviver com coisas e pessoas que vão liberar o seu destino profético na terra. É nesse momento. Sabe por quê? Porque quando você está bem, você não tem tempo para treinar ninguém. Quando você está bem, você vai curtir a vida. Essa é a verdade. Porque você está falando assim, Deus não enche minha agenda, Deus não enche tua agenda, porque ainda não está no tempo de aproveitar, está no tempo ainda de treinar. Então, se na época em que eu estava começando, se eu não tivesse treinado as pessoas que estão do meu lado hoje eu não teria tempo para fazer isso. Todas as pessoas que estão do meu lado, todas foram treinadas por mim há anos atrás, não foi agora não. Agora eu não tenho mais tempo para isso. Agora as novas pessoas que entram na minha equipe são treinadas por quem eu já treinei, eu não tenho mais tempo e vou confessar para vocês, nem paciência. Sabia que paciência tem limite? Sabia disso? Tem uma hora que você cansa de ter falado a mesma coisa a vida toda. Tem coisa que eu já cansei de falar. Só que tem gente da minha equipe que ainda está doido para falar isso. Eu falei, isso aí, jovem, fala você, vai lá e explica de novo, que eu já falei 20 anos disso, não vou falar de novo não. Quem pegou essa revelação profunda? É forte, hein? Hoje é revelação. Mas se eu não tivesse no pior momento da minha vida feito isso, esses dias o Cleiton estava me lembrando de uma reunião que eu fiz, 2015, eu quebrei em 2014. 2015 vim morar em São Paulo. Para o final de 2015 eu fiz uma reunião com 8, 9 pessoas talvez, e falei o seguinte, nós vamos começar um instituto, tudo voluntário. Não tinha dinheiro para nada. Usamos a sala emprestada de uma pessoa. Falei, olha, nós vamos ser uma equipe poderosa no Brasil. Falei assim, Cleiton, nós vamos marcar essa geração. Falei ou não falei? Prepara, Cleiton. Ô Cleiton, mas eu posso pedir demissão do trabalho? Falei, não, porque eu não tenho dinheiro, mas... Aí o Cleiton trabalhava no mercado, o que a gente fazia? Tinha que fazer reunião, eu ia para o mercado fingir que estava fazendo compra. Cleiton, você pegou o relatório do dia. E o Cleiton fingindo que estava armando assim, ó, as salsichas, latinha de salsicha. Eu falei, Cleiton, passa o relatório. E a gente ficava fazendo reunião no mercado, ele trabalhando e eu fingindo que estava fazendo compra. Vocês estão rindo, mas é verdade. Sabe por quê? Ninguém começa grande, não. Davi começou numa caverna com 400 endividados. E em vez de reclamar desses caras, porque eu confesso que talvez eu reclamaria, ele treinou essas pessoas. Em vez de julgar, fez o que fez, por isso está infeliz, aflito, endividado. Em vez de julgar, ele treinou. Ou seja, Deus te deixa entrar em situações para ver o que você vai fazer. Reclamar, que não te leva a lugar nenhum, ou treinar essa situação para preparar teu futuro. Quem aqui, não precisa falar do atualmente não, mas quem aqui já passou por uma dívida financeira? Dívida financeira. Graças a Deus agora ninguém está mais, antigamente, anos atrás. Cartão atrasado. Antigamente, né? Antigamente. É forte. Você lembra como você se colocou nessa dívida, não lembra? Aí você passa pelo trauma da dívida, começa a te ligar, você começa a ver juros, aí começa a ver um monte de problema. Você está devendo a pessoa, então a pessoa começa a te ligar, bater na porta da tua casa, aquela humilhação toda. Aí vem o trauma. E tem gente que nem com trauma aprende, porque se você está passando pela caverna de Adulão, você era para notar como foi o processo que você chegou até ali. Peraí, eu comprei o que não podia, achei que a bota estava na promoção, mas na verdade
Era um engano de Satanás em 12 vezes para... Aí você vai fazendo um cálculo e fala assim, já entendi, eu não posso gastar mais do que eu ganho, e eu não posso comprar na emoção, eu não posso tal coisa. Você começa a fazer lista do que você não pode. Ou seja, você nunca mais vai voltar para essa dívida. Mas por que tem gente que entra numa dívida, paga e depois volta para a dívida? Porque são pessoas que não aprendem a viver. Elas querem só um milagre para sair da situação, mas como não aprenderam a viver, vão voltar para o mesmo problema. Se o problema fosse o casamento, não existiria terceiro casamento, porque no segundo resolveria. Sim ou não? Vamos supor que o problema fosse casamento. Porque tem muita gente reclamando de casamento, sim ou não? Tá bom, pode casar de novo. Vai lá, segundo casamento, pode ir. Posso? No segundo eu resolveria, pronto, estou feliz. É assim que acontece, pessoal? No terceiro, geralmente, se passar do terceiro, aí já é Satanás agindo, não é possível. Aí é espiritual. Mas essa é a verdade. Não é o número de tentativas, é o quanto você aprendeu com a primeira. Aprendeu? Ou só sofreu e reclamou? Porque tem gente que está no labirinto reclamando, estou perdido. Mas você está aprendendo? Você pelo menos está gravando por onde você está passando para saber se você está em outro corredor ou está no mesmo. Tem gente que nem sabe se já passou por aquela situação, nem lembra. Pô, gente, é tão sofrido minha vida que eu nem lembro se eu já passei por isso. É forte. Pessoas que não querem aprender. E quem não aprende nunca ensina. Porque Davi o aprendeu. Quando ele estava na caverna, ele começou a ensinar. E aí ele começou a formar as pessoas que o ajudaram a colocá-lo no lugar que Deus preparou para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai armar a cena toda, mas são pessoas que vão te colocar no lugar que você tem que estar. É por isso que você tem que saber lidar. Essa semana eu vivi uma coisa assim com uma pessoa, uma negociação, e eu pensei seriamente em bater de frente com a pessoa e brigar com ela. Era uma negociação internacional, a gente estava assim bem aflito, bem nervoso na negociação. Eu falei, quer saber? Eu vou falar tudo que eu penso para essa pessoa. Sabe quando vem aqui? Já aconteceu contigo? Só que você fala, né? Eu segurei, eu falei, Jesus me segura. Semana de conferência de destino, não deixa eu fazer isso não. Eu falei, não vou bater de frente com essa pessoa não. Mas veio aqui, porque eu tinha toda a razão para brigar. E sabe por que eu não briguei? Que eu falei assim, um dia eu posso precisar e a porta não pode estar fechada. Porque quando a gente está vivendo uma coisa boa de Deus, a gente acha que a gente vai ficar por cima para sempre. O nome disso é orgulho. Porque ninguém fica por cima para sempre. Quando você está por cima, você tem que deixar a porta aberta e não fechar a porta. Tem uma parábola na Bíblia que diz que aquele servo percebeu que ia ser mandado embora. O que ele fez? Começou a perdoar a dívida de um monte de gente. Falou, enquanto eu estou por cima, eu vou deixar a porta aberta. Quando você está bem é que você tem que abrir porta, meu filho, não é fechar não. É por isso que quando você está mal, você fica tentando abrir porta e ninguém abre, porque ninguém ajuda quem está mal. Mas se você deixou a porta aberta quando estava bem, quem está pegando isso aqui? São os labirintos da vida. Você não sabe quando está bem e quando está mal. Você sabe quando vai ficar doente? Sim ou não? Não. Não sabe. Ninguém sabe. Se você ficasse doente hoje, internado, quem iria te visitar? Eu te falo, as pessoas que você significa algo na vida dela. A pergunta é, você está significando na vida de alguém? Porque para esses 400 homens, Davi se tornou um pai, se tornou alguém significativo. Ou seja, você começa a significar na vida das pessoas quando você de alguma forma impacta, influencia, muda o curso da vida dessa pessoa. E com aquilo que você tem hoje, você pode começar a fazer isso. Deus colocou limitações em você para que você não fosse para caminhos que teus olhos chamariam atenção para aquele caminho, mas ficasse nesse, porque só isso você conseguia fazer. Deus colocou medos em você para que você não tentasse a vida por ali, mas ficasse por aqui. Igualzinho aconteceu com Davi, igualzinho aconteceu com José. Deus mandou perseguições na tua vida para te tirar até mesmo da tua geografia. Tem gente que teve que se mudar de lugar por causa de perseguição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que teve que sair de emprego, teve gente que teve que sair de igreja, teve gente que teve que dar um jeito. Era Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão,
Ele não consegue te expulsar de lugar nenhum, não. Ele só fica de redor. Se você for expulso, uma boa notícia: foi Deus para te colocar no lugar onde você vai começar a viver o teu destino, viver o teu futuro, viver a tua missão. E deixa eu te falar uma coisa: sabe por que você teve que ser expulso? Porque você não iria com os próprios pés. Imagina Davi sendo celebrado pelas mulheres. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E Deus falou: agora larga essa glória e vai para a caverna. Ele: Deus, só pode ser o diabo isso. Me faz derrubar o gigante para depois me mandar para a caverna. Duvido que é Deus. Sim ou não que ia ser assim? Claro. Aí Deus, já sabendo como é o coração do homem, falou: não vou nem ter trabalho, já vou mandar logo a perseguição, porque se eu falar não vai acreditar. Pegou ou não? Assim são os labirintos da vida. No final das contas, você só tem que confiar em Deus. Tudo aquilo que você perdeu e te trouxe muita dor, vai fazer sentido quando Deus te levantar. Uma vez a gente fez uma pesquisa na internet para saber quais são os principais motivos pelo qual as pessoas me escutam. A gente fala com 20 milhões de pessoas por mês no Brasil. Tudo que a gente faz, Café com Destino, post no Instagram e pregação no YouTube, atinge 20 milhões de contas únicas. Ou seja, não é 20 milhões de views não, porque view pode ser a mesma pessoa vendo 2 vezes. 20 milhões de contas únicas no Brasil. E a gente quis fazer uma pesquisa para saber por que as pessoas me escutam. Aí veio vários motivos. Sabedoria, direção e não sei o que, blá, blá. Mas a maioria, a grande massa colocou assim: porque você quebrou. E eu também estou quebrado no casamento, ou na vida sentimental, não consigo casar, ou na vida financeira, estou passando uma grande vergonha. E aí Deus te levantou, então eu te escuto para saber como você fez. A maioria das pessoas me seguem ou me escutam porque um dia eu fui quebrado. Engraçado que quando eu quebrei, eu achei que foi a pior coisa da minha vida, me senti humilhado, chutei a parede falando que Deus não existia, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Só que quando você está no labirinto, você só vê parede, não vê futuro, não vê destino, não vê o final do caminho, começa a falar que Deus não existe. E na verdade, os piores dias são a melhor coisa da caminhada que Deus te colocou. Porque é nos teus piores dias que você mostra quem é de verdade. Quando você está bem, todo mundo já sabe para onde você vai correr. Para o melhor restaurante, para o melhor passeio. Está bem, todo mundo vai para o mesmo lugar. É quando está mal que você mostra quem é. É quando você está mal que as pessoas sabem exatamente quem é você. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus te trouxe aqui nessa noite, porque assim como Ele tirou Davi de forma inexplicável de uma perseguição e colocou numa caverna que parecia um lugar obscuro, parecia um lugar perdido, mas foi um centro de treinamento, Deus vai fazer assim na tua vida. E em pouco tempo você vai sair da caverna para reinar. Nem todo mundo vai ser rei de uma nação, mas tem muita gente que vai ser rei numa empresa, rei na família, rei de uma ideia, rei no círculo de influência que você tem. Você vai governar, vai reinar naquilo que Deus confiou na tua mão. Então prepara teu coração, porque o que você está passando não é para sofrer, é para aprender. Fica de pé, eu quero orar por você. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos cada pessoa que está em alguma fase da vida. Alguns estão, como Davi na primeira fase, apenas cuidando de ovelhinhas. Outros já estão derrubando gigantes e acham que estão vivendo o melhor tempo da vida dele, mas não sabem que ainda vai vir perseguição. Outros já estão vivendo o tempo de perseguição e expulsão e estão indo para um lugar ruim e acham que ali é o fim, mas na verdade é a caverna de Adulão. Ali serão treinadas pessoas que vão dar destino à vida deles. Senhor, cada um aqui está numa fase, independentemente da fase que estamos, sabemos que o Senhor está conosco. Pega agora na nossa mão. Se estamos por cima ou estamos por baixo, se estamos no processo ou próximos ao destino, pega na nossa mão. Espírito Santo, nós precisamos que Tu nos guie, nos oriente, nos conduza. Nós celebramos o Teu nome nessa noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que creem, aplaudam ao Senhor.